Salve, salve galera concurseira, tudo bem? Beleza? Jesus Mal Souza chegando com vocês mais uma vez. Canal Jesus Mal Souza, também conhecido como canal Concurseiro Marabá. Você não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o joinha, incentiva o nosso trabalho, tá? Quando você inscreve-se no canal, quando você dá um joinha, quando você comenta, quando você interage com a gente se sente motivado para fazer mais vídeos como esse, ajudando nossos amigos concurseiros, tá bom? Então não deixe de inscrever-se, não deixe de dar um joinha. E lembrando, se você tem um amigo ou uma amiga que também vai prestar concurso da PM, compartilha com ele, pode ser importante, pode ser útil. É mais uma forma de você estudar, inclusive gratuitamente. Lembrando que na descrição eu vou deixar aí vários links onde você pode estudar assuntos, né, de acordo, claro, nós estamos trabalhando de acordo com o edital de 2016, edital de 2016 da Polícia Militar do Pará. A gente não sabe, obviamente, se vai cair as mesmas questões, ou vai cair, aliás, os mesmos conteúdos, ou se não. O fato é, importante é começar a adiantar os estudos. Então temos já alguns vídeos aqui, de acordo com 2016, temos vídeos anteriores, tem uma playlist aqui só de concurso da PM, de acordo com o edital 2016, e vai ficar sempre na descrição dos vídeos para você acompanhar, caso você tenha interesse. Nesse vídeo, gente, vamos lá, sem mais delongas, vamos responder questões relativas aos vídeos anteriores que falamos a respeito de administrativo. Lembra que nós falamos aqui sobre o Estado, poderes, sobre princípios constitucionais, sobre uso e abuso de poder? Então, nós vamos fazer questões relativas a esses conteúdos, a esses temas, tá? O único que eu não encontrei mesmo com respeito ao tema das bancas foi, se eu não estou enganado, Polícia Administrativa e Judiciária. Os demais você vai ver agora comigo nesse conteúdo. Vamos lá. Opa, tem spoiler, como diz o pessoal aqui, questões respondidas. Concurso PM Pará 2020, né? Aqui nós temos questões. Vamos trazer questões aqui basicamente de algumas bancas que estão inclusive concorrendo. Já falei aqui que as bancas, 6 bancas que estão concorrendo aí ao certame, a realizar o certame da Polícia Militar, né? Eu lembro a FADESP, IADES, a OCP, a SEBRASP, agora a outra com Consulplan, se eu não estou enganado, não estou bem lembrado, são 6 bancas no total, falei um dia desse no vídeo anterior, 6 bancas que estão concorrendo aí para realizar o concurso da Polícia Militar do Pará. Então vou trazer questões aqui, inclusive dessas bancas, né, de algumas das bancas, porque eu não encontrei de todas as bancas que estão aí concorrendo para fazer esse concurso público. A primeira questão aqui, FADESP 2019, CPC, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. É uma prova bem recente, 2019, do ano passado. Uma das finalidades do Estado é zelar pelo bem-estar social. Na busca de tal objetivo, o poder público mantém a vigilância sanitária, que é a manifestação do poder. E aí você vai lembrar algo que eu falei, se eu não estou enganado, no vídeo passado, onde eu falei muito a respeito da questão do poder de polícia. E dentro do poder de polícia nós temos alguns órgãos, né, que vão trabalhar nesse poder. E aí a vigilância sanitária, inclusive já dei a resposta, né? A resposta vai ser a letra C, poder de polícia. Eu não vou falar todos os tópicos, até porque pelo menos o edital anterior não trazia todos os poderes, trazia somente o poder de polícia. Então vamos focar no poder de polícia, tá? Mas aqui, se estivesse trazendo os poderes, tem o hierárquico, disciplinar, regulamentar, de segurança, mas aqui no caso é o poder de polícia, que é um poder, como nós vimos no vídeo anterior, que ele tem cunho administrativo, ele trabalha na questão ali de administrativamente, né, trabalhar aí para o bem-estar social. Certo? Então tá aí, poder de polícia, essa é a resposta. Quando aparecer, eu até falei no vídeo também que eu falei sobre isso, quando aparecer coisas sobre vigilância sanitária, sobre questão de trânsito, pode saber que é poder de polícia. Tá? Então é muito clássico. Você vai ver outra questão também que envolve a vigilância sanitária, porque é clássica nas questões de concurso com respeito a poder de polícia. Olha aqui, ó, de novo, ó, CESP 2016, aqui já é a banca CESP. A CESP, lembrando também, ela está concorrendo para ser uma banca que vai aplicar a prova da PM Pará 2020. TRE, isso aqui é concurso de Tribunal Regional, muito concorrido por sinal. Determinada autoridade sanitária, após a apuração da infração em processo administrativo próprio, aplicou a determinada farmácia a pena de apreensão e inutilização de medicamentos que haviam sido colocados à venda sem licença do órgão sanitário competente,
por violação do disposto nas normas legais e regulamentares pertinentes. Nessa situação hipotética, a autoridade centraliza seu poder, faz também, não vou nem falar os demais, que eu já falei também agora que nós não estamos estudando os demais poderes, mas a letra E é o de polícia, em razão de ter limitado o exercício do direito individual em benefício do interesse público. Esse é o conceito do poder de polícia, nós falamos em vídeos anteriores. Então, se a prova este ano vier trazendo esse mesmo conteúdo, é possível sim que uma banca possa pedir essa questão do poder de polícia. Esse aqui eu esqueci de colocar, banca, não lembro qual é a banca, mas é uma das bancas aí que está concorrendo, tá? É muito boa essa questão, olha só. Qual princípio dentro do direito administrativo possui ligação com o seguinte conceito? Os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Está perguntando qual o princípio da administração pública que que possui uma ligação com esse conceito. Ele dá um conceito aqui para você. Vamos lá, vamos analisar. É bom você dar uma olhada na frase novamente, ler a frase novamente e vamos analisar passo a passo. Letra A, princípio da continuidade de serviços públicos. Lembra que a gente falou sobre isso? Falamos sobre isso sim. Continuidade de serviço público é quando é um conceito que diz que o serviço público não pode parar. Então aqui você pode perceber que não existe ligação nenhuma, não existe nenhuma fala com respeito a uma paralisação de serviço ou a descontinuidade do serviço, certo? Então já que não tem nada sobre isso, não trata-se aqui do princípio da continuidade, certo? Você vê, lê de novo. Os bens e interesses públicos não pertencem à administração nem a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade. Está falando sobre a gestão dos serviços públicos e interesses públicos. Não está falando nada sobre a descontinuidade do serviço. Então ignora a letra A, está errado. Letra B, princípio da autotutela. Lembra o que é o princípio da autotutela? Se você não lembra, reveja o vídeo lá, dá uma lida no conteúdo, busca, pesquisa aí, porque é importante esse princípio, sempre cai em algumas bancas. O princípio da autotutela, como a gente bem sabe, é um princípio implícito, certo? E ele é aquele poder que a administração pública tem de poder rever os seus atos. Ela pode revogar seus atos ou pode anular. Anular no caso de um vício de legalidade, ou seja, um ato ilegal, ou também revogar no caso em que a administração pública não acha mais conveniente a situação ali daquele ato. Então ele pode revogar. Então revogação para inconveniência, né? E anulação para questão de ilegalidade ou vícios de ilegalidade. Então aqui na frase não tem nada falando a respeito disso. Não está falando que a administração ela tem o poder de revogar ou de cancelar ou de anular os seus atos, nada disso. Então, não se trata dessa questão também da letra B. Então, vamos ignorar a letra B, vamos para a próxima, letra C. Princípio da supremacia do interesse público. Seria esse aqui? Será? Não. Por que não é, Jesus? Vou explicar o porquê. Porque o conceito está falando sobre interesse público, sim. Só que ele não está colocando em contraponto o interesse privado. O princípio da supremacia do interesse público ele vai dizer o seguinte, que quando há um confronto, ou quando há ali uma divergência, ou existe ali uma situação em que o particular confronta o público. Nesse caso, quando há o interesse público e o particular em confronto, um diante do outro, o que prevalece é o interesse público, tá? É o interesse público. Aqui não está falando nada sobre isso, sobre a questão, apesar de que ele fala sobre o interesse público, mas não está colocando nenhum particular ou nenhum interesse privado aqui comparando. Se tivesse colocando uma situação em que tivesse um direito privado no meio, aí poderia dizer, não, realmente aqui é interesse público, mas não é. Veja que a frase não traz nada sobre o interesse privado em detrimento de um interesse particular. Então, aliás, interesse privado em detrimento do interesse público. Então, nesse caso, não é também a supremacia do interesse público. Princípio da segurança jurídica, seria esse? Também não, porque o texto também não traz nada com respeito a alguma situação em que pode ser ferido um princípio em que a pessoa tem um direito adquirido. Então, não tendo isso como base, podemos entender que não é o princípio da segurança jurídica também. Não está falando nada sobre um direito que a pessoa adquiriu e etc.
tem que manter o direito, não está falando nada sobre isso, então também não é o princípio da segurança jurídica. Lembrando que você pode rever o vídeo em que nós falamos sobre direito administrativo a respeito dos princípios explícitos e os implícitos. Aqui são todos implícitos e todos esses aqui que estão na prova, nessa questão aqui nós falamos, tá? Princípio da indisponibilidade, correto. O princípio da indisponibilidade vai dizer que são indisponíveis, né? A questão dos atos, a ação, né, a ação do poder público, né, da administração pública é indisponível. Então, o agente ou a administração não pode, de maneira alguma, se privar ou escolher em fazer ou não fazer. Não, ela tem que gerir aquilo, é obrigação dela. Ela não pode simplesmente abrir mão dessa questão, não está disponível, é indisponível. Esse é o princípio da indisponibilidade, tá bom? Então, a letra E. Outra questão também da CESP 2018, Cefaz, Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Os atos administrativos são imputáveis ao órgão em nome do qual age o agente por força do princípio constitucional da. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração, quando a questão ela fala força do princípio constitucional, ou traz o nome Constituição, e fala sobre princípios, então nós temos que entender o seguinte, temos que entender que é um princípio explícito. Nós falamos em vídeo anterior que os princípios podem ser explícitos e implícitos. Os princípios explícitos estão no artigo 37 da Constituição Federal, que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São 5 os princípios. Olha só como é interessante essa questão de você memorizar esse mnemônico, como a gente chama, LIMP. Veja, se você memorizar o LIMP, você pode fazer uma varredura geral aqui, sabendo que está pedindo princípio constitucional, e você já pode acertar só com o LIMP. Por exemplo, tem L de legalidade? Tem legalidade? Não. Tem pessoalidade? Opa, tem pessoalidade ali na letra D, hein? Tem moralidade? Não, não tem moralidade. Tem publicidade? Não, não tem publicidade. Tem eficiência? Não tem eficiência. Então a letra certa é a letra D. Então assim, se você só decorar o LIMP, você já está 50% de princípios constitucionais você já acertou em provas. Só decorar o LIMP, que é clássico, sempre vai cair uma questão em que de alguma maneira vai se envolver um princípio constitucional explícito. Então, por exemplo, nesse caso aqui caiu em pessoalidade. Não precisa nem pensar muito porque eu lembrei do LIMP, mas para você entender por que ele diz que aqui na questão são imputáveis ao órgão em nome do qual a gente age o agente. Significa dizer que, por exemplo, se você é um policial militar, vai ser um policial militar, e por um acaso você cometer alguma situação lá, vamos dizer assim, uma situação que você comete um abuso. A princípio, quem vai ser responsabilizado, quem vai responder por algum ato, né, por alguma situação que você venha causar um prejuízo, por exemplo, vamos dizer assim, prejuízo. A princípio, quem vai responder é o Estado, não é você. Né, pela força do princípio da impessoalidade, quer dizer, quem é responsável pelos atos não é a pessoa, e sim a própria administração pública. Claro que isso não vai fazer, de maneira alguma, não vai isentar você de responder. Você pode responder depois, posteriormente, quanto ao ato que você cometeu. Mas, a princípio, o agente público, quem recebe, quem é imputado ali é o órgão. Tanto é quando a pessoa vai processar o Estado, por exemplo, igual eu falei no caso, você comete um abuso e alguém vai processar o Estado por conta de um abuso cometido por um policial militar. Claro que você não vai cometer abuso, né? Você vai ser um excelente policial militar, eu acredito nisso, uma excelente policial militar. Então, se você comete alguma situação, alguém, né? Nem você que está aqui, você vai ser uma pessoa, um bom policial militar, uma boa policial militar. Alguém comete um abuso, por exemplo, não só policial militar, mas em geral, alguém faz alguma situação que causa um prejuízo, causa um dano a uma pessoa, e a pessoa vai entrar com uma ação na justiça contra o Estado. Quem vai responder é o órgão, ou o Estado vai responder por aquilo, não o agente. O agente pode sim ser responsabilizado posteriormente, né, dentro ali do que a lei determina a respeito da administração pública, ali quanto ao servidor público, quanto ao agente público, mas a princípio quem vai responder é a administração pública, ou nesse caso aqui do exemplo, é o órgão. Quem vai ser imputado é o órgão e não o agente, tá? Não é o agente que vai receber, não é você, vai ser processado você, não, vai ser processado é o órgão a qual você está subordinado. Então, que é o princípio da impessoalidade. A OCP 2018 IPM São Paulo. A OCP também é uma banca que está concorrendo para fazer
o certame, o concurso público da Polícia Militar do Pará. Por isso achei interessante também trazer questão da AOCP. A respeito dos princípios aplicáveis à administração pública, assinale a alternativa correta. Essa questão é muito boa. Vamos lá. Teoria do órgão, também denominada teoria da imputação volitiva, traduz o princípio da eficiência. Não vou nem comentar muito, porque nós não temos a teoria do órgão aqui na nossa, de acordo com o edital 2016, mas eu já adianto para você que essa questão está errada, tá? Está errada a questão a letra A. Vamos seguir, porque a gente quer saber sobre os princípios, né, da administração pública. Aliás, se bem que a teoria do órgão que está falando sobre a teoria da imputação volitiva, lembra que a gente falou na questão anterior, a gente falou na questão anterior sobre a questão da imputação? Na verdade, não seria a eficiência, seria o princípio da impessoalidade, certo? Porque é aquele caso de que quem vai ser imputado é o órgão e não o agente, tá? Então aqui sim, aqui está errado porque está dizendo que é o princípio da eficiência, mas não é, é o princípio da impessoalidade, que vai trazer a questão de que o agente não é imputado e sim o órgão. Vamos lá. Letra B. A administração pública não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva dos direitos quando a lei assim não o dispuser de forma expressa, vez que está submissa ao princípio da legalidade. Opa! Vamos deixar essa aqui um pouquinho, vamos continuar as próximas, depois a gente volta para essa aqui, porque essa, eu já vou adiantar para você, é a correta. Letra C. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter exclusivamente educativo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. Essa questão aqui estaria correta, a publicidade, se não fosse o caráter exclusivamente, porque a lei não vai dizer isso exclusivamente, vai dizer que no caso da publicidade, as campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo e informativo, e não exclusivamente educativo. Então aqui no caso seria caráter informativo e educativo. São dois caráteres, tá? Informativo e educativo, não exclusivamente educativo. Então a questão está incorreta por conta de trazer essa frase, essa palavra, exclusivamente educativo. Errado, não é isso. É também, além de educativo, também é informativo. Então a publicidade está errada aí por essa questão. Letra D. A vedação à prática de nepotismo, do nepotismo, que possui como um dos seus fundamentos o princípio da moralidade, abrange também os servidores do provimento efetivo. É certo que realmente o nepotismo ele está sim fundamentado no princípio da moralidade, mas nós temos que lembrar o seguinte, isso não abrange os servidores de provimento efetivo. Por quê? O servidor de provimento efetivo, ele fez um concurso público, ele seguiu todas as regras, fez concurso, fez o que teve que fazer para ser aprovado, seguiu tudo o que a lei exige, o edital exige, e ele assume um cargo público. 3 anos depois, após o estágio probatório, ele é efetivado. Então aqui não há prática de nepotismo. Vamos supor, por exemplo, você, por algum motivo, aí você vai fazer a prova da PM e você é aprovado. Digamos que um parente seu ali, né, um parente de acordo com a lei, de primeiro, segundo, terceiro grau, de alguma maneira esteja ali numa função, digamos, ele é da corporação, lá na questão do... Ele é um braço direito do governador, por exemplo. Digamos que ele é o chefe da corporação, né, da Polícia Militar do Estado do Pará. Mesmo que ele seja o chefe da corporação do Estado Militar do Pará, né, sendo ali um secretário ou alguma coisa do tipo, tendo alguma influência no governo do Estado, mesmo com essa situação, você não será imputado como nepotismo, porque você fez concurso público, fez a prova, foi aprovado, passou por todos os trâmites, passou os 3 anos e você assumiu sua carreira pública, você foi efetivado na carreira pública. Então não há que se falar em nepotismo, porque você foi lá pelos seus méritos. Então o erro na questão está sobre a questão de também os servidores de provimento efetivo. Não, os servidores talvez de provimento lá, que a gente chama dos cargos em comissão, talvez sim, talvez não, certamente sim. Agora, servidores de provimento efetivo, não. Então nesse caso aqui, nepotismo sim, é uma prática que ela é vedada pelo princípio da moralidade, mas não abrange servidores de provimento efetivo. Certo? Provimento efetivo é o que, Jesmar? Para você ficar tranquilo e saber o que é. Provimento efetivo é servidor concursado, aprovado e que passou aí pelo estágio probatório e
foi efetivado o serviço público. Isso é o servidor efetivo, tá? Letra E. A prerrogativa que a administração pública possui de rever seus próprios atos decorre do princípio da tutela. Cuidado, hein? Já falei isso aqui no vídeo que a gente falou sobre princípios, e é muito cuidado você tem que ter em lembrar a diferença entre tutela e autotutela. São duas situações diferentes, são dois princípios e são dois princípios diferentes. A autotutela seria o que a frase está trazendo aqui, que ela possui, ela tem a prerrogativa de rever seus atos, né? Na verdade, é o princípio da autotutela. Certo? A autotutela é quando ela pode revogar ou ela pode anular seus atos. Lembrando, anulação no caso de vício de legalidade, revogação no caso de inconveniência por parte da administração pública, ela não ter mais interesse naquilo, ela pode simplesmente revogar aquele ato. Então isso sim, ela pode rever seus próprios atos, no caso, autotutela. A tutela é que a administração pública, ela pode direta, ela pode e deve fiscalizar, tem o poder de fiscalizar a administração pública indireta. Isso é a tutela, tá? Ela fiscaliza a administração pública indireta, certo? Não é subordinação, tá? É o princípio da tutela aqui, a questão de fiscalizar a administração pública indireta. Então isso é tutela. Então a questão está errada porque ela está dizendo aqui um conceito que é da autotutela e não da tutela. Lembra bem esses conceitos, você não pode ir para a prova sem esses conceitos, porque se quer na tua prova esse princípio, certamente a banca pode fazer o que está fazendo essa questão aqui, tentar confundir tua cabeça. A letra B é correta porque ela vai dizer assim, a administração pública não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos quando a lei assim não dispuser de forma expressa. Vamos destrinchar isso aqui, explicar, trocar em miúdos, como costumamos dizer. O que a questão está dizendo? Que a administração pública não pode, de maneira alguma, estender, ou seja, não pode aumentar, vou falar na linguagem popular, aumentar, ir além do que está na lei, também não pode diminuir, ou não pode restringir, não pode tirar uma parte ou diminuir aquilo que está na lei. Ela tem que seguir exatamente o que está na lei. Exatamente o que está na lei. Está dizendo aqui, ó, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva, ou seja, não pode aumentar nem diminuir quando a lei não dispuser de forma expressa. Ou seja, se a lei não estiver falando de forma expressa aquilo, não cabe à administração pública tirar, né, completar, estender ou restringir uma parte daquilo que está na lei. Não pode. Ela não pode acrescentar nem restringir, ela não pode tirar nem colocar. Ela tem que ser exatamente, tem que trabalhar exatamente, ela tem que estar submissa, como vai concluir a questão, ao princípio da legalidade. O que está na lei é o que a administração pública deve fazer, ela não pode estender nem restringir. Tá? Eu falei também isso lá nos princípios constitucionais, no vídeo que falamos sobre isso, nós falamos sobre essa questão da administração pública, onde ela vai falar o princípio da legalidade, vai dizer que, por exemplo, eu sempre cito isso, né? A lei Constituição Federal fala que nós, na condição de pessoas, né? Pessoas naturais, pessoas físicas, nós podemos, a lei diz que a gente pode fazer, a gente não é obrigado a fazer, nem deixar de fazer, somente no caso por força de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por força de lei. Ou seja, o que não é ilegal, eu posso fazer, ou posso não fazer, eu tenho o direito de escolher se eu faço ou não faço, desde que não seja ilegal, desde que não esteja fora da lei. Agora, a administração pública não tem esse poder, ela tem que exatamente seguir o que está na lei, ela tem que ser bem específica quanto a lei está submissa ao princípio da legalidade. Veja, a questão é muito boa, viu? Essa questão muito boa mostra aí que as bancas têm grande chance de trazer as questões mais complicadas. Outra questão, CESP 2016, TRE também, falei agora há pouco de um TRE também, no mesmo prova TRE 2016, Piauí. Outra questão também sobre princípios. Determinada autoridade administrativa deixou de anular ato administrativo ilegal, do qual decorriam efeitos favoráveis para seu destinatário, em razão de ter decorrido mais de 5 anos desde a prática do ato praticado de boa-fé. Nessa situação hipotética, a atuação da autoridade administrativa está fundada no princípio da... Qual princípio? Vamos entender uma coisa. Vê que a situação da questão está trazendo a situação em que a administração deixou, né, a autoridade administrativa deixou de anular um ato administrativo ilegal, ou seja, era uma ilegalidade, mas deixou de anular por quê? Porque decorreram 5 anos. Já vou adiantar para você.
quando aparece na tua prova direito administrativo falando sobre prescrição, né, prescrição de alguma situação em que a administração pública ela tem ali a autoridade de poder anular um ato, revogar um ato, etc. Se passou 5 anos na administração, no direito administrativo, prescreve. Se prescreve, dependendo da situação, como está dizendo aqui, prática de boa-fé, então já não tem mais como, não pode mais a administração pública anular aquele ato. E aí ele está perguntando o seguinte, em que está baseado, qual princípio está baseado? Vamos analisar? Letra A, tutela. Não, tutela não. Você lembra da tutela que a gente falou sobre tutela, a gente falou rapidamente aqui, falamos também naquele vídeo? Tutela é quando a administração pública direta, ela tem o poder, ela tem a premissa de poder fiscalizar a administração pública indireta. Então, nada a ver com tutela, que estamos falando de tutela. Moralidade, não é o caso da moralidade, tá? Não está tratando nada de questão moral, está falando sempre numa situação de anulação de ato ilegal em decorrido um prazo de tempo. Aqui não está falando que algo foi moral ou moral. Não é isso, né? E aqui nesse caso não é nada de moralidade, até porque existe uma legislação envolvida nessa causa, nessa situação que estamos dentro da questão. Segurança jurídica. Vamos passar essa aqui e vamos para a próxima. Legalidade. Legalidade, bem, aqui no caso também não está falando nada sobre a questão da administração, o nome quase não sai, da administração pública está dentro das questões das leis, ou praticar algo dentro da lei, ou estender, como a gente falou na questão anterior. Não fala nada sobre legalidade, está falando sobre a anulação de um ato e sobre a situação de que esses efeitos, né, foram favoráveis ao destinatário. Então não tem nada de legalidade, né, não tem nada relativo à questão da legalidade da administração pública. Especialidade, nem sei se esse princípio existe. Então, a segurança jurídica. Por que segurança jurídica? A gente falou no vídeo sobre princípios administrativos, que a segurança jurídica é aquela questão em que não pode se mexer na coisa julgada, né, naquilo que foi julgado, ou num direito adquirido. Então, aqui no caso, foi um direito adquirido, embora ilegal, mas foi de boa fé, como diz a questão, e passou-se ali mais de 5 anos. Então, passou mais de 5 anos do ato, a lei vai dizer que passou mais de 5 anos, não há mais que se falar em anulação do ato, porque prescreveu aquela situação. Então, para manter um direito que, como diz bem a questão, foi favorável para o destinatário, para a pessoa que está recebendo aquele direito, então existe o princípio da segurança jurídica, porque a segurança jurídica ela vai trazer aquela questão de que vai proteger o direito, né? Vai proteger aquele direito adquirido ou a coisa julgada, como nós temos falado. Você recebeu o direito, então você vai ser protegido. Esse direito é protegido através do princípio da segurança jurídica, para evitar que a administração pública ela venha abusar, né? Venha ter abuso de poder em cima dessa situação. TRE Mato Grosso, 2015, com relação ao regime jurídico administrativo, assinale a opção correta. Olha só, está perguntando sobre o regime jurídico administrativo, tá? Ele quer a opção correta. O princípio da segurança jurídica informa a atividade jurisdicional, mas é irrelevante a atividade administrativa. Errado. A segurança jurídica, sim, ela é muito relevante ao direito à atividade administrativa. Tanto é que ela é um princípio, né? A segurança jurídica é um princípio administrativo. Só pela questão dá para a gente tirar de tempo isso aqui. Não é irrelevante, não. Esse princípio é muito relevante, inclusive na atividade administrativa. O princípio da autotutela da administração dispensa o contraditório, ainda que tenham decorrido efeitos concretos do ato a revogar. Não, né? O princípio da autotutela, de maneira alguma, nenhum princípio, na verdade, pode violar, dispensar o contraditório, porque o contraditório é algo que é garantido pela própria Constituição. O contraditório, onde você pode argumentar, contradizer aquela situação para tentar reverter uma situação, né? Aqui no caso, falando de autotutela, digamos, alguém vai lá revogar um ato, alguém vai anular um ato, a pessoa pode recorrer, pode entrar em contraditório, né, para dizer que não concorda com a decisão, tá? Então não existe isso de dispensar o contraditório. O interesse privado, letra C, interesse privado sobrepõe-se ao interesse público? Claro que não. É o contrário, o interesse público sobrepõe ao interesse privado. Esse é o princípio da supremacia do interesse público. Então, aqui a letra C também está incorreta.
Letra D. A administração é assegurada a livre disponibilidade dos interesses públicos. Errado. Na verdade, é indisponível. Lembra que a gente falou do princípio da disponibilidade? Não é disponível interesse público. Os interesses públicos são indisponíveis. Né? Não há que se discutir a questão do interesse público. É indisponível. O administrador, a administração tem que trabalhar com a indisponibilidade dos interesses públicos. Sempre está indisponível o interesse público, ou seja, não tem como você discutir essa questão do interesse público. É algo indisponível. Letra E. A legalidade na administração significa conformidade com a lei e a autorização da lei como condição da ação administrativa correta. Letra C. Né? A legalidade na administração significa conformidade com a lei e a autorização da lei como condição da ação administrativa correta. Essa é a questão. Vamos para a próxima. Tem mais uma? Deixa eu ver. Ixi, tem muita questão ainda. Deixa eu dar uma olhada. Não, tem mais duas. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Tá finalizando mesmo? Vamos lá. A respeito do poder TRT-8, hein? Foi feita aqui no Pará essa prova. TRT-8 é região Pará e Amapá. A respeito do poder de polícia, assinale a opção correta. Letra A. Competência, a finalidade, a forma, a proporcionalidade, a legalidade dos meios empregados pela administração são atributos do poder de polícia. Será que são? Eu não vou discutir esse assunto, até porque a gente não se aprofundou muito sobre essa questão. Mas aqui eu já digo que está incorreta. Mas a gente pode segurar essa questão e vamos para a próxima, vamos analisar. Quando a gente fica na dúvida, o que eu costumo fazer? Eu leio todas as questões. E aí eu vou tirar a que eu acho mais correta, a que está mais próxima daquilo que eu estudei. Então, até onde eu lembro, né, o poder de polícia não traz esses princípios aí, né, essas competências e tal. Né? Pelo menos a gente estudou, a gente não viu nada disso. Então vamos continuar. Letra B. O poder de polícia, quanto aos fins, pode ser exercido para atender o interesse público ou particular. Errado. Sempre atende o interesse público, certo? Porque o poder de polícia ele restringe um direito particular para que o público ele venha prevalecer. Então sempre a finalidade é atender o interesse público. Letra C. O exercício do poder de polícia pode ser delegado a entidades privadas. Não. É algo que é do poder público. Não pode ser delegado, não. Letra D. A atuação do poder de polícia restringe-se aos atos repressivos? Não. Não é só repressivo. Né? Existem outros atos que não necessariamente repressivos. Podem haver outros atos, como, por exemplo, a própria orientação, digamos. Vamos supor uma situação de trânsito. Né? De vez em quando acontece, um clássico poder de polícia no trânsito. Por exemplo, pode acontecer de um agente de trânsito abordar você, né, numa campanha, por exemplo, educativa, acontece muito aqui no Marabá. Ele aborda, às vezes, ainda no mês educativo, na semana educativa, aborda você para falar dos cuidados, sobre o uso de determinado equipamento, sobre o uso, sobre a direção responsável. E naquele momento, talvez ele pode até não aplicar uma penalidade em você, é um momento educativo. Então, nem sempre a atuação do poder de polícia ela é ato repressivo. Ela também é um momento educativo. Ela pode ser educativa também. E a resposta correta é a letra E. Prescreve em 5 anos punição da administração pública federal direta e indireta no exercício do poder de polícia. Lembra que eu falei para você na questão passada? 5 anos geralmente é o prazo na administração, no direito administrativo, onde prescreve qualquer situação, um ato em que vem envolver a administração pública direta ou indireta, aqui no caso trazendo a questão federal, administração pública federal, direta e indireta no exercício do poder de polícia. Então também prescreve nesse caso 5 anos, tá? Resposta certa, letra E. Pronto, finalizou, né? Finalizou. Opa, tem uma questão que eu não fiz, né? Tem uma que eu não fiz, eu passei direto. Essa aqui, ó, vamos só finalizar ela aqui. Pulei essa questão, essa aqui, a última. Ó, FADESP, também CPC Renato Chaves. O princípio que tem por finalidade, entre outras, viabilizar o controle e a fiscalização de atos praticados pelo poder por meio de divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos é o da publicidade, né? Só a palavra dizendo aqui divulgação, só você ler aqui, ó, divulgação e tal. Divulgação é publicidade, tá? E aqui é aquele famoso LIMP, veja que está aqui, tem na sequência, curiosamente, LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No caso aqui falou divulgação, né? Como controle de fiscalização,
ou divulgação, princípio da publicidade. Esse é o princípio aqui que nós estudamos também aqui nas nossas questões. Então, gente, nós finalizamos por aqui, tá? Lembrando que nós estamos estudando de acordo com o edital 2016 da Polícia Militar do Pará, e nós fizemos questões relativas aí a algumas situações de direito administrativo, alguma coisa básica que pode cair na tua prova da PM, se caso, claro, a PM trouxer essa questão também, trouxer esse conteúdo este ano, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, inscreva-se no canal caso seja inscrito, se você já é inscrito, ative o sininho, deixe o joinha, não deixe de compartilhar com seus amigos que vão fazer concurso da PM, que de repente estão procurando materiais gratuitos para estudar, estamos aqui para incentivar. Na descrição, lembro mais uma vez, estão os materiais gratuitos que você pode estudar, inclusive videoaulas lá que eu já publiquei do PCI Concursos, gratuito para você poder estudar não só para PM, mas outros concursos também, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau e até mais.